Veja aqui, ó. O tempo depois do anticristo. O anticristo veio para a igreja primitiva? Essa é uma pergunta que todos nós nos fazemos e que muito tempo isso vem sido perguntado, né? Durante aí todo o período em que a igreja existe. Então a grande pergunta sempre é: o anticristo veio? Quem é ele? O que ele fez? Eu tenho aqui ao lado uma foto de um imperador romano, tá bom? E olha o que diz a Bíblia a respeito do anticristo, gente. Preste bem atenção no que a Bíblia vai nos trazer a respeito deste ser ou deste homem, tá bom? O primeiro texto que eu trago para vocês aqui é em 1 João capítulo 2, verso 18. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora, tá? Isso está lá, como eu falei, em 1 João 2,18. Olha o segundo versículo que nós vamos trazer aqui para você. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Isso está em 1 João 4, verso 3. Outro versículo: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Isso está em 2 aos Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8. Outro versículo aqui para a gente conferir. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9 e 10. Tá bom, gente? Então, o que a gente percebe aqui nesses versículos que acabamos de ler aqui para vocês? Ora, a grande pergunta, se o anticristo veio ou não veio, a própria Bíblia aqui vai nos trazer esse enunciado, ela vai trazer essas respostas. Então, como vocês podem acompanhar aqui já nesse nosso primeiro slide, é que o anticristo, aqui no primeiro versículo que você acompanhou comigo de 1 João 2,18, que é a última hora. Naquela época lá, o apóstolo João já estava dizendo que era a última hora. E conforme ouviste que vem o anticristo, porque já muito anticristo já tem se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, olha, o que a gente percebe aqui? Que na última hora, no evento conhecido, ou no período conhecido como última hora, o anticristo viria, tá? E esse anticristo, segundo lá está escrito em João, 1 João capítulo 2, verso 18, esse anticristo já estava ali, porque já era a última hora. Então ele vai começando a se desenrolar dentro desse questionamento. Bom, vamos aqui agora para o segundo versículo que nós temos aqui, que nós lemos de 1 João 4,3, que diz que todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tem de ouvidos que havia de vir e que agora, o que ele diz aqui, já está no mundo. Então perceba que o apóstolo João afirma que ele já está no mundo e afirma que aquela já era a última hora. Ora, o interessante é que nós vemos aqui que quando ele fala de anticristo, ele fala do espírito do anticristo. É o que está escrito aqui, ó. Mas o espírito do anticristo, ou seja, quando ele diz que já muitos anticristos já havia passado, o que esses textos querem nos mostrar aqui, que o anticristo não é somente uma pessoa, mas foram várias pessoas. Porque o anticristo, na verdade, ele é simbolizado por esse espírito do anticristo, que vai dominar pessoas que vão fazer muitas maldades naquela época. E 1 João já está dizendo, o próprio apóstolo diz, ele já está no mundo. Então o anticristo não pode reaparecer, tá? O anticristo não vai poder voltar
ou como muitas igrejas cristãs por aí estão aguardando o anticristo aparecer, então ele não vai poder aparecer porque ele já estava naquele momento. Então o anticristo do qual trata o Novo Testamento já estava ali. Agora cabe a nós descobrir, gente, quem era o anticristo que já estava ali, de quem os textos do Novo Testamento estavam se referindo a respeito deste anticristo, gente, né? E aí nós vamos, se formos pegar ali as profecias que Jesus falou em Mateus capítulo 24, nós vamos identificar muito fácil e você vai entender por que eu coloquei essa imagem desse imperador romano aqui no nosso slide. Porque ele já estava. E o que estava ali lá na época do século I, gente? O Império Romano, as perseguições romanas, né? Toda aquela tribulação que a igreja primitiva passou com aqueles imperadores que perseguiam e matavam os seguidores de Cristo, tá bom, gente? Vamos aqui para o nosso próximo slide, olha só. Jesus predisse o anticristo? Será que Jesus pôde também prever que o anticristo aparecia? É óbvio que sim. Acompanhe comigo nesses textos aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. Mateus capítulo 24, verso 15 ao 34. Gente, olha que interessante. Jesus dá aqui umas dicas pra gente a respeito do anticristo. E notem que esse anticristo que vai aparecer ali no século I é o anticristo predito pelo profeta Daniel. Porque a profecia que Daniel teve, a visão que Daniel teve, não era para ele. O anjo bem disse: guarda, sela, porque não é para os teus dias. Mas Jesus estava dizendo que esse dia estava próximo. E isso é confirmado lá pelo apóstolo João na sua primeira epístola. É a última hora. Jesus deu sinais de que quando este anticristo, ou esse que ele chamou de abominação, estaria, que o profeta Daniel já havia dito, ele estaria no lugar santo. Primeiramente, o que é este está no lugar santo aqui? É o lugar santo, Jerusalém. Ou seja, o anticristo estava ali em Jerusalém, no lugar santo. E Jesus fala uma coisa bem interessante que muitos aqui não percebem. Olha aqui embaixo, ó. Não passará esta geração sem que todas estas coisas, o quê? Aconteçam. Então Jesus estava dizendo que aquela geração, não é a minha geração, não é a sua geração, não, era aquela geração, não ia passar sem que tudo isso que ele vai falar aconteça. Tá? O que ele estava falando ali em Mateus 24. E realmente não passou, porque uma geração ela tem uma duração de 70 anos. E quando Jesus predisse estas coisas, foi ali por volta do ano 30, mais ou menos, 31, por ali. Quando Jesus vai falar essas coisas, entre o ano 30 e 33, Jesus fala essas coisas. E a geração que duraria, aquela geração deles, entre 70 anos, se você for juntar com o período em que Jesus falou que era aquela geração, daria algo em torno ali pelo ano 100, até o ano 100, que foi justamente o período em que mais se intensificou as perseguições para os seguidores de Cristo. Então Jesus estava dizendo que aquela geração não passaria sem que essa abominação, o anticristo conhecido pelo Novo Testamento, aparecesse como apareceu, tá bom, gente? Olha só. A perseguição mais forte foi a que Nero, esse rapazinho que você está vendo aqui, liderou de 66 a 68. E Domiciano de 90 a 95 depois de Cristo.
Entretanto, do ano 250 a 313 d.C., as perseguições eram mais esporádicas, tanto é que do reinado de Trajano ao reinado de Antônio Pio, de 38 a 161 d.C., o cristianismo viveu sob o domínio de 5 imperadores chamados 5 imperadores bons, os quais foram Nerva, Trajano, Adriano, Antônio Pio e Marco Aurélio, tá? Daniel e Jesus predisseram quem, gente? Nero. Então, Daniel, o abominável que ele falava, e Jesus estava se referindo a Daniel, estavam os dois falando de Nero, aqui ó, de Nero. O Apocalipse do Novo Testamento já falava de Domiciano, ou seja, aquele outro imperador que iria intensificar as buscas, as perseguições em cima dos cristãos, tá bom, gente? Então vejam que pelo menos aí, o anticristo que Daniel predisse que Jesus estava falando era Nero. E o anticristo do qual vai reforçar o Apocalipse novamente seria Domiciano. Então, são dois imperadores que, se vocês forem pesquisar a vida dessas duas pessoas, foram duas pessoas, uma iniciou a perseguição, a outra foi uma das perseguições mais severas que o cristianismo teve. Então, provando aí na própria Bíblia, para você, nos textos, que esses anticristos esperados vieram. Tá? Eu estou falando do anticristo que a Bíblia predisse. Ah, professor, mas virão outros homens com o espírito do anticristo? Poderão sim, por que não? A história sempre esteve cheio de homens liderados pelo espírito anticristo. Nós temos aí Napoleão Bonaparte, nós temos Hitler, nós temos todos os estados comunistas que perseguiram cristãos e mataram cristãos, que odiavam Cristo e os seus seguidores, como tem até os dias de hoje. É o espírito do anticristo que paira ou que aparece em diversas eras da história. Na Bíblia, em se tratando do Novo Testamento, ele estava falando apenas dessas duas autoridades aqui, dessas duas referências, desses dois imperadores romanos. Isso é o que a Bíblia diz e está provado para você nos versículos que eles vieram, que eles existiram e estavam ali já presentes naquela geração, não na nossa, tá bom, gente? Olha só, Jesus disse isso, no caso do Nero, por volta do ano 30. Uma geração dura em torno de 70 anos, tá? Então, a geração que ali estava chegaria até o ano 70, ano da destruição de Jerusalém e do templo de Daniel, tá? E do templo. Daniel falava da queda de Jerusalém. Mateus 24 fala que Daniel previa, que o que Daniel previa era para aquela geração, conforme está em Mateus 24 e 34 que a gente leu. O general Tito foi aquele que concluiu a profecia de Jesus. E quando virdes o abominável do qual falou o profeta Daniel, ele se assentou no templo judaico, sacrificou um porco no altar. O Império Romano massacrou os judeus, foi o maior massacre daquele tempo. Eles entraram em Jerusalém no sábado, quando os judeus não podiam correr, então as profecias de Daniel não eram para a volta de Cristo, e sim para o século I. Mateus 24 também não é para o futuro, pois já aconteceu. Flávio Joséfo diz que quando invadiram Jerusalém, tá? E ele fala isso no seu livro das Guerras Judaicas, mataram tantos judeus que quem olhava para o chão ensanguentado via o reflexo do sol no sangue. E aí você vai entender o sol se tornando em sangue da profecia lá, tá? E à noite a luz da lua refletia o sangue, a lua se tornando em sangue. Ou seja, Mateus 24 aconteceu e Joséfo relata isso. E na Bíblia de Jerusalém, a epígrafe de Mateus 24 não é a grande tribulação, e sim a grande tribulação de Jerusalém. Olha só, gente, uma coisa interessantíssima que a gente acabou de acompanhar aqui. Veja que o abominável que vai se assentar no templo de Deus, e Jesus é bem específico nisso, isso aconteceu com o general Tito, tá? O general Tito fez isso, o general Tito profanou o templo, tá bom? E Jesus vai falar também para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, que foi justamente o que aconteceu quando o Império Romano massacrou
ali os judeus, porque ele invadiu Jerusalém no sábado, onde os judeus não podiam sair, não podiam dar uma quilometragem muito grande, porque era contra a lei deles. Então acabou isso acontecendo naquela época. Então vejam que as profecias se cumprem e vão dar continuidade com Domiciano já com o livro do Apocalipse, que apesar de muitas tradições falarem que o livro foi escrito entre 90 e 100, é bem provável que ele tenha sido escrito antes, tá, gente? Porque para que ele falasse de Domiciano, o Apocalipse, ele teria que ter sido escrito ali logo próximo à destruição de Jerusalém, que é assim que eu acredito, que deve ter sido bem próximo da destruição de Jerusalém, para que a profecia se encaixasse em Domiciano como se encaixou, tá bom? Então você vai perceber aqui que o que Jesus dizia para que a fuga deles não acontecesse nesses dias como aconteceu. Infelizmente eles não conseguiram ali escapar desse sanguinário que foi ali tanto o general Tito, seguido por Nero, que depois incendiou Jerusalém, e também a questão do Domiciano, que vai acontecer depois com o Apocalipse, tá bom, gente? Então vamos prosseguindo aqui com os nossos slides. Olha só, gente, agora aqui. Quem estava no poder naquela época? César Nero. E pasmem, o nome Nero Kaiser, César Nero, né, que era o nome dele, Nero Kaiser César, em grego vertido para o hebraico dá 666. Nero Kaiser César Nero se escreve assim em hebraico, NVRNRSQ. Como cada letra hebraica ela corresponde a um número, ela tem um numeral, transcrevendo para os números, ficaria 50 mais 6 mais 200 mais 50 mais 200 mais 60 mais 100, gente. O que dá essa somatória 666 ou 666. Em forma latina, tirando-se o N do nome Nero, o número varia de 616. Esta era a interpretação mais convincente para os cristãos primitivos. Tanto é que 2 pequenos manuscritos do Apocalipse, que hoje já não existem mais, trazia 616 ao invés de 666, que são dos achados que trazem essa diferenciação de números. Até muitos historiadores se perguntavam por que 616 e não 666. Foi justamente pela forma latinizada do nome Nero que dá 616. Já a forma hebraica do nome Nero dá 666. Então o anticristo, conforme predisse a Bíblia, estava ali, que era Nero, que o seu nome dá 666. Assim como outros nomes que existiram na face da Terra, na história da humanidade, também davam essa somatória. Mas, como eu expliquei no início dessa aula, era o espírito do anticristo que estava ali. E estava sobre Nero, estava sobre Domiciano, tá bom? Que é o que nós estamos falando aqui. E aí nós vamos agora entrar na questão da marca dessa besta. A marca da besta que fala em Apocalipse não é nada de introduzir na pele. Se fosse algo introduzido, a palavra seria estigmata no grego. Mas a palavra que está em Apocalipse se referindo à marca é caragma, que é sob. Caragma significa sob. Algo fora. Temos o exemplo que já foi colocado aqui do Ave César. Outra marca também foi a de Hitler. Aqui eu faço uma comparação do Ave César com a marca que Hitler colocou ali na Alemanha nazista. Ave César ou Heil Hitler. João apenas narra a história de Jerusalém desde o domínio romano por volta de 63 a.C. até a sua destruição com o último imperador da dinastia Flávios, chamado de Domiciano. Lembrando que o livro de Apocalipse foi escrito entre 90 e 100, isso conforme a tradição. Mas como eu falei para vocês aqui, na minha opinião, acredito muito seriamente que que ele poderia ter sido escrito antes, tá bom, gente? Então, a gente entende isso aí, não é assunto para agora, mas a marca que ele deixou na sua época, que era o Ave César, que todos só podiam comprar, que todos só podiam vender se fizesse esse cumprimento, né? Isso é bem parecido com aquilo que Hitler fez na Alemanha nazista sobre o Heil Hitler, e era muito fácil identificar quem era contra o Império. São aqueles que não faziam esse tipo dessa marca, que não era, como nós já vimos aqui, era uma marca sob e não dentro. As pessoas acham que o chip que virá ou que já está no mundo é a marca da besta, e não é, gente. Porque segundo os textos gregos,
a palavra que aparece ali é caragma, ou seja, sob alguma coisa. E a marca que Nero e Hitler fizeram foi sob o povo e não dentro do povo, como acreditam muitas linhas cristãs de que o chip vai ser introduzido dentro da pele, e isso não é verdade, tá, gente? Porque a palavra grega que aparece ali é caragma e não estigmata. Se fosse estigmata, seria dentro da pele ou algo que ferisse a pele, mas não é, tá bom, gente? É apenas sob, e isso foi comprovado que Nero César fez isso. Ninguém podia comprar nem vender se não tivesse essa marca, ou seja, se não fizesse este gesto, assim como Hitler implantou na Alemanha nazista, tá bom? Como você bem viu aqui nos nossos slides.